Bem, boa noite a todos e a todas. Agradeço a honra do convite, da confiança de estar nessa casa espírita já querida, né? Já querida, nesse dia de junho, já meio do ano. Parece que ontem a gente estava encerrando o ano, achando que as coisas fossem tomar uma proporção e os caminhos ainda continuam muito desafiadores. E já estamos aqui no meio de um ano e com todo o olhar que nós espíritas sabemos que tudo isso vai passar, como muito bem foi dito ao Chico. E aqui estamos nessa tarde e noite, agradecidos a Jesus pela honra, pela oportunidade, agradecida a essa casa irmã, agradeço o convite amoroso e fraterno. E hoje nós vamos trabalhar com o tema, como a nossa irmã já anunciou, Jesus e Reencarnação, desse livro, Jesus e Atualidade, por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo, e que trabalha com vários temas. Jesus de desafios, coisas do cotidiano, ele é muito, porque ele fala dos nossos desafios da atualidade. Muito interessante, vale a pena a leitura, e agradeço a música Cativar, agradeço as músicas. Realmente eu também ficaria aqui a noite toda ouvindo vocês, e algumas músicas me tocaram. A primeira foi Cativar, porque é a música que eu ouço desde que eu era pequenininha, evangelizanda, lá da Casa do Caminho, no Arraial do Cabo, que na época não era onde era uma casa realmente no caminho, né? Depois vocês cantaram uma música que me lembrava muito da Comerge, Abraço Amigo a Caminho da Luz. Eu não lembro bem a letra, mas ela me lembrou muito, me emocionou profundamente, e depois abrilhantaram com Amigos para Sempre, que é lindo, a gente se emociona profundamente sempre que ouve, sempre que ouve. A gente vai começar a nossa conversa de hoje fazendo leitura de um poema que está nesse livro, Parnaso de Além Túmulo, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse poema é de Castro Alves, porque, na verdade, são vários poetas de língua portuguesa, tanto do Brasil quanto de Portugal. E quando eu era pequena, eu gostava muito de poema, de poesias, e elegi Castro Alves, até porque aquele poema, Navio Negreiro, me tocava profundamente. Ele me emocionava, eu ficava imaginando as dificuldades pelas quais aquelas pessoas passavam, e naquela escuridão, naquele breu, daquela incerteza, né, da retirada da sua nação, da sua pátria, do seu lar, e a chegada em uma terra nova, desconhecida, para uma vida com todas as dificuldades e dores que até hoje muitos de nós sofremos, né, com esses respingos de toda aquela dor ocasionada por nós. E esse poema, ele fala um pouco do que nós vamos conversar hoje, na noite de hoje. Eu também convido a leitura do Parnaso de Além Túmulo. Foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele guardou durante um tempo, até que a Federação Espírita Brasileira lançasse o livro, né, que ele tivesse coragem, né, de apresentar. E foi muito questionado à época, porque ele colocava nos seus poemas o nome daqueles poetas renomados. Foi muito questionado, e falaram que aquilo tudo não era de espírito, era do Chico. E quem conhece o Parnaso de Além Túmulo sabe que ele perpassa por todos os estilos, por todos os movimentos poéticos, por todos os estilos de poesia, e que seria inconcebível que um só ser detivesse não só todo esse conhecimento, mas todas essas possibilidades literárias. E aí diz assim, Castro Alves, em espírito: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos,
vou ficar aqui atenta ao horário. Em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a gota caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume. Olha que simbologia linda que o poeta traz para a gente, dizendo que desde daquela criação simples e ignorante até a luz, ele dá essa simbologia do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Quer dizer, todo o processo de transição que nós vivenciamos, que nós perpassamos pelas nossas sucessivas vidas. A flor que terna expirando, cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa leve nas madrugadas de luz. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terás a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Então é lindo, ele é bem maior do que isso, ele tem várias estrofes, nós só lemos essas que nos fazem refletir em relação à temática da noite, e que fala justamente isso, na evolução, nas nossas boas escolhas, para que a gente consiga alcançar esse processo evolutivo de uma forma melhor, que qualifique as nossas existências, que dê sentido às nossas existências, para que a gente não simplesmente sobreviva, mas para que a gente viva pulsante, como o Mestre nos ensinou, vida em abundância. Vida em abundância. Então, bem, vamos entrar na nossa temática, que é reencarnação. E eu trago uma reflexão, Mateus 18:8, que diz assim para a gente: assim, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado, ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Então, como é que a gente compreende isso, né? O que quis Jesus dizer? Que a gente se violentasse, que a gente se mutilasse? Ou está claro aqui que a reencarnação é a única forma que a gente tem de esclarecer a questão do ser, do destino e da dor, como o nome do livro do Leon Denis, do sofrimento, do destino dos seres. É a única forma que a gente explica o amor e a justiça de Deus, desse que é Pai maior, Pai de amor. Jesus, ele não veio com a missão de trazer para nós a reencarnação. Ele veio trazer para nós o amor e nos apresentar o reino dos céus, mas não perdeu oportunidade, apesar do seu pouco tempo encarnado entre nós, de apresentar para nós situações, de falar da reencarnação como prova de contribuir conosco com seu máximo de amor, de contribuir, de dar dicas, de dar condições de conhecimento para que a gente sofresse menos, tivesse menos escolhas, mais escolhas. Agora, para a gente compreender toda essa fala de Jesus, é importante a gente situar Jesus no seu contexto histórico, social, da época, da época. Como que, para a gente conseguir ter essa devida compreensão, como que era a população à época? Estagnada, vivendo mais por instintos, numa condição ainda muito primária, criaturas sem atividade espiritual edificante, como nos fala Joana de Ângeles, sem as atividades espirituais edificantes, quer dizer, viviam por viver, iam, como eu falei anteriormente, sobrevivendo, ritualistas, não tinham moralidade. A religião falava para seguir aqueles rituais que conquistaria os céus, o nirvana, o que quer que seja, e aqueles rituais eram feitos e eram seguidos, sem se observar se ao longo do processo a conduta estava adequada. Ontem, no nosso culto no lar, a gente faz a leitura da Caminho da Luz, porque é uma forma da gente estar
eu tenho um olhar assim, especial para o livro A Caminho da Luz, e eu optei junto ao meu esposo que a gente fizesse a leitura, ele concordou, e numa das nossas conversas, a gente perpassa pelas religiões, pelas diversas religiões, e a gente fica observando quanto tempo da nossa vida nós passamos, das nossas vidas, nós passamos ritualizando os processos religiosos e não vivenciando como o mestre nos ensinou e nos convidou. Porque quando ele traz para a gente aquela grande mensagem, aquela grande parábola, né, do bom samaritano, a gente observa que aquele ser que foi maltratado, que foi machucado, que foi roubado, que foi colocado à rua de qualquer jeito, né, ele foi largado ali, passaram por ele 2 religiosos que não contribuíram, seguiram talvez para os seus templos religiosos para servir a Deus com seus rituais desnecessários. E veio então, né, o samaritano, que fez todos aqueles cuidados que nós já sabemos, né, não queremos reviver a parábola, mas trazer esse olhar que a gente passa, que Deus o tempo todo nos dá condições diárias e durante a vida de executarmos o reino de Deus na Terra. E muitas das vezes nos prendemos a horários, a rituais, a ações ainda muito materiais e muito pouco espirituais, né? Então eram almas endurecidas, corações paralíticos. Paralíticos por quê? Durante muito, muito tempo, paralisados naquela condição, sem se devotarem à real condição, o porquê da causa da vida. O que nós fazemos aqui? O porquê de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para acordarmos, tomar um café da manhã, trabalhar, voltar, almoçar, nesse ritual. Nós estamos aqui para fazer diferença nesses processos, que são naturais. Porque Jesus viveu na condição de humano que ele estava naquele momento. Participou das coisas do mundo, sem ser do mundo, lógico, mas participou das coisas do mundo. Então nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que nos alimentar, temos que conviver, temos que ter vida social, até porque uma das leis divinas é a lei de sociedade, nós precisamos estar imersos nessa sociedade, né, com o sentido da gente aplicar o que a gente estuda, a nossa teoria, na nossa prática do cotidiano, que é justamente o convívio com os irmãos, né? Eu costumo dizer que o nosso desafio, né, eu me repito isso, me perdoe se eu já tiver falado para vocês, que o nosso maior desafio não é acabar com a fome, não é acabar com a miséria, nem com a violência, nem com essas diferenças gritantes sociais. O nosso maior desafio é relacionamento. Porque se nós nos relacionarmos bem conosco mesmo, nos relacionarmos bem com o próximo e com o meio, não causaremos dano a ninguém. Muito pelo contrário. Nós, né, nos fortaleceremos com essa unidade, essa humanidade terrena que necessita ser fraterna, conviver fraternalmente. E nós estamos agora, especialmente, sendo sacudidos nas nossas bases, no sentido de a gente vivenciar a nossa melhor condição de fraternidade. Então, vamos lá. A passagem, né, de Jesus, ele diz para a gente, é melhor entrar na vida, né? Lá no começo, assim, se a tua mão ou teu pé escandaliza, corta. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo. Então, é melhor entrar na vida. Então, é melhor entrar na vida. Bem, qual é a solução, se não a reencarnação, para essas dúvidas milenares em relação às diferenças? Porque a gente sempre questiona, né? Como nasce com todas as condições físicas positivas, uma condição financeira muito bem aquinhoada, beleza, inteligência, acesso a todas as informações, acesso a tudo, enquanto o outro nada tem. Está desprovido de tudo. Então, melhor te entrar na vida. A reencarnação é a solução para as nossas dúvidas milenares, porque senão não haveria justiça, né? Quando Jesus fala isso, a gente fica pensando, entrar na vida. Aqueles que estavam ouvindo não eram encarnados? Então, por que ele diz entrar na vida?
né? Qual é a lógica, né? Como assim, né, entrar na vida, né? Jesus não se referia àquela vida já existente, ele se referia à vida continuada. Porque, na verdade, nós sabemos que da morte a gente sai várias vezes, mas da vida a gente não sai nunca. A gente desencarna. Essa terminologia, ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo, né? Eu nunca refleti, quando eu era adolescente, eu não refletia muito sobre desencarnar, eu achava até estranho, porque as pessoas me olhavam estranho quando eu falava desencarnar. E eu lembro que uma vez um professor de português, eu devia estar na sexta série, alguma coisa assim, ele enumerou, relacionou um nome de uma quantidade de vocábulos que se referia à morte. E falava desencarnar, falava, na verdade, falecer, morrer, enfim, várias outras terminologias, e falou desencarnar. E eu não gostava de falar desencarnar, porque meus amigos me olhavam assim meio estranho. E eu nunca tinha pensado na essência da palavra. E é importante, porque isso faz uma diferença muito grande. Né? A gente é apegado a isso tudo, nós precisamos desse corpo para a nossa evolução. Não adianta, a gente tem que reencarnar para evoluir. A gente pode estar na melhor universidade no plano espiritual, mas tem que fazer estágio. Sem estágio não tem diploma, não tem certificado, né? Então, quando eu comecei a refletir sobre essa terminologia desencarne, que é o despir da carne, mas continuar a essência, aí eu parei de falar o meu espírito, para compreender que não é o meu espírito, é o meu corpo. Porque eu sou o espírito sou eu. Eu que vou e volto, quantas vezes forem necessárias. E aí eu peguei uma afinidade com a palavra desencarnar, que eu consegui compreender. Ela não era uma terminologia espírita, porque ela grita. Quando a gente fala desencarne, as pessoas já sabem que se tratam de espíritas, né? Então, não que eu tivesse problema, nunca tive, né? Eu nasci em lar espírita, mas aquilo ficava meio assim, as pessoas, eu tinha que explicar, às vezes eu não sabia muito como. E quando eu compreendi que o desencarnar é esse despir da matéria, é como a gente tira uma roupa. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalhou o dia inteiro numa roupa quente, um local assim, insalubre, sujo, quente, e que consegue chegar em casa, tirar aquela roupa e tomar um banho e ficar no frescor, no bem-estar. Eu penso que deva ser alguma coisa semelhante a isso. E aí, quando eu fiz tive essa compreensão, olha só, a doutrina espírita nos convida a compreender, a estudar. Kardec fala estudar para compreender, para questionar e para saber explicar. Então, nós temos que estudar cada vez mais para compreendermos, né? Então, na verdade, Jesus se referia à existência contínua quando ele falou: o melhor ter é entrar na vida. Né? Essa vida, essa existência contínua que nos permite corrigir os nossos equívocos, acertar as nossas pontas, é a bondade divina e a justiça. Porque senão realmente não conseguiríamos explicar todas essas discrepâncias, essas diferenças, na verdade. Então, quando Jesus dá esse exemplo das pessoas coxas, sem braço, ele se refere às pessoas que nascem com alguma deficiência ou que adquirem ao longo da vida. Né? Então, como que é isso? É melhor a gente entrar na vida sem essas condições? Mas a gente fica pensando, né? Como que a gente adquiriu isso? Por quê? Mais à frente a gente vai até conversar sobre isso. E eu me lembrei muito, quando eu fazia esse estudo, de um livro de Dona Ivone Pereira, na verdade uma trilogia dela. Eu tentei procurá-lo, mas a gente empresta, eu lembrei que eu emprestei uma amiga. É a trilogia, um é o Drama da Betânia, o outro é o Cavaleiro de Lumières e o outro eu não consigo lembrar nunca. Mas numa dessas leituras, Dona Ivone relata o enredo dela sempre, né, uma jovem muito bonita, de uma condição financeira boa, e dois jovens apaixonados por ela. Sei que numa determinada encarnação, ela acaba se casando com um dos irmãos e não com o outro ficou entristecido, preterido e se joga, projeta o seu corpo de um despenhadeiro, despedaçando lá embaixo, enfim. E aí aparece ele no plano espiritual, conversando com o seu mentor, que numa determinada vida tinha sido o pai dele, numa outra vida tinha sido, na última vida tinha sido o padre que cuidava dele, que o orientava, uma pessoa, um espírito muito ligado a ele, que tinha um afeto por ele de filho.
E aí começou a falar da questão da reencarnação, ele conseguiu compreender o mundo espiritual e toda essa condição de sucessivas vidas. E aí ele lembrou que ele havia projetado o seu corpo naquela condição, né, destruído o seu corpo numa condição muito, muito difícil. E aí ele se preocupou e perguntou para esse grande mentor dele. Ele falou assim, mas então eu vou nascer numa encarnação com um corpo totalmente desfigurado, porque eu destruí meu corpo. E aquele mentor, muito serenamente, falou para ele, não necessariamente. Não necessariamente. Você pode, desde agora, projetar o seu corpo na condição que você queira e tenha condições, né, de viver e de dar condições de acompanhar. E realmente ele reencarna num corpo saudável, até bonitão, bem apessoado. É só que em determinado momento da vida, ele vai subir numa árvore para pegar, salvar um gatinho, alguma coisa assim, eu já o li há muito tempo, e ele cai e fica paralítico. Na verdade, ele não ficou desfigurado, não chegou a destruir, e ocorreu que ele, numa lei de causa e efeito, de ação e reação, naquela vida subsequente, ele concluiu, né, foi completar uma dívida que ele tinha tido com a existência, né, com as leis divinas, as leis naturais, mas que não ficou totalmente desfigurado, não ficou. Ele cumpriu na medida que ele ou tinha condições de suportar ou teve merecimento para tal, né? Então a gente observa, né, que na verdade as coisas não são tão fatais assim, mas quando Jesus diz é melhor não ter essa condição, ser retirada para evitar que você se equivoque mais, me lembrou também de um outro caso, que é um caso que é narrado, né, sobre Chico Xavier, que ele, num determinado momento, na casa espírita dele, chegou uma mãe com uma criança de alguns anos nos braços, e o menino não tinha braços, não enxergava, não falava, enfim, todo um complexo de dificuldade, não ouvia, e a mãe em prantos, falando, Chico, por favor, me ajude, cura meu filho já não tem os braços, meu filho já não vê, já não escuta, já não fala, ele só tem as pernas, é a única coisa que ele tem que movimenta são as pernas, e os médicos falaram agora que vai ser necessário amputar as pernas. Por favor, Chico, permita que isso não aconteça. E Chico, naquele momento, então, entra em oração, pedindo à espiritualidade que possível que curasse aquela criança, para ela ficar com aquele último recurso que ele tinha, né, foi disponível para ele. E naquele momento, então, um espírito aparece a Chico e fala, Chico, não peça. Durante 10 encarnações consecutivas, ele foi suicida. Dessa vez ele solicitou que viesse privado de todas as possibilidades, de mão, de olhos, de ouvido, de combinar qualquer coisa. Só que, Chico, a única possibilidade que lhe foi permitida foram as pernas, mas ele já está maquinando caminhar com as pernas e se jogar de uma altura qualquer. Então, Chico, que lhe sejam tiradas as possibilidades de mais um equívoco em mais uma encarnação. Então, Chico compreendeu. Então, quando a gente vê essas situações que a gente não compreende, a única explicação que se tem é a reencarnação. Não tem lógica. Por isso que Jesus trouxe essa explicação, esse modelo, esse exemplo, essa referência das pessoas com deficiência para facilitar a nossa compreensão, elucidar a nossa compreensão. Então, na verdade, que essas pessoas, elas pedem, elas aceitam essas condições para alcançarem, para vencerem as suas provas e conquistarem o seu refazimento, a sua regeneração. A gente fica pensando, como é bom quando a gente compra qualquer coisa e consegue quitar, né? Vai lá na Casas Bahia, compra aquela televisão grande que a gente quer, compra lá em várias prestações, vai pagando, e consegue alcançar, né, o último carnê, o último bloquinho lá do carnê e pagar tudo. Como que isso dá prazer? Dá leveza, né? Porque dá leveza no todo, dá leveza até no nosso orçamento no final do mês, além de a gente ter conquistado o prazer de ter a televisão lá para ver as novelas, né, a Netflix. Então a gente aí traz a expressão fogo eterno, né? Melhor
ser lançado do que ser lançado no fogo eterno. E a gente fica pensando, fogo eterno é uma expressão simbológica, né, simbólica, né, uma simbologia, e que traz para a gente um olhar equivocado, porque não existe fogo eterno. Né? Essas pessoas não vão ficar nessa condição no fogo eterno. Só que a analogia que se fazia, talvez por falta de vocabulário, talvez para chamar a atenção de um povo ainda, como nós falamos anteriormente, que viviam sem reflexão, que viviam por viver, que faziam da religião um ritual, né, não tinham moralidade, uma forma de chamar a atenção das pessoas para a tomada de decisões diferenciadas em relação às suas vidas. Né, em relação às suas vidas. Então, na verdade, que é uma forma que designa o processo de dificuldade pelas quais as pessoas passaram. Quem tem uma limitação física, uma vida de 40, de 50, de 80 anos, deve ser uma dificuldade muito grande. Porque são 40, 60, 80 anos tendo aquela limitação e tendo que conviver com o mundo que não é acessível, que não é adaptado, por exemplo. Né, com todas as negações, com todas as discriminações possíveis. Então, era uma analogia que fazia, porque durante esse período, era um período que causava sofrimento às pessoas. Então, é como se ele estivesse vivendo eternamente uma dificuldade, estivesse no fogo eterno. Então, na verdade, é uma forma alegórica, né, para trazer a reflexão em relação às verdades eternas, mas que se referem ao aprendizado necessário, refazimento. Quando a gente tem um aluno, tem um filho que vai lá, risca a parede, faz alguma coisa indevida, suja o chão, o que a gente pede? Agora vai lá e faz a reparação, vai ter que limpar, não sujou? Vai ter que limpar. É a nossa parte. Você não quer fazer agora? Então vai limpar daqui a pouquinho? Então vai lá, bebe uma aguinha, toma o seu lanche, depois você vem aqui e limpa. Jesus faz assim conosco. Talvez nem seja na encarnação sequencial que a gente vai cumprir um débito. Às vezes passam milênios. Não nos esqueçamos que alguns grandes incêndios daquelas pessoas que pereceram em grandes e conhecidos incêndios, no Brasil, por exemplo, e mundiais, estavam lá aquelas pessoas que jogavam, os judeus na fogueira, que jogavam fogo, que ateavam fogo, né, que causava aquele transtorno com fogo, que as pessoas eram massacradas pelas patas dos animais, milênios depois. Então, assim, de que forma que essa reação vem, né, que esse encontro com a nossa consciência equivocada vai se dar, vai ser no tempo que for importante para nós, necessário para nosso progresso, dentro de um planejamento de Deus, né? Dentro de um planejamento divino. Então, Joana de Ângeles, nesse livro Jesus, ou melhor, nesse livro Jesus e a Atualidade, nesse capítulo que fala Jesus e a Reencarnação, ela faz as seguintes reflexões. Não podemos compreender Jesus se não adentrarmos as condições sociais, morais, religiosas da época, que nós falávamos anteriormente. Jesus nasceu judeu, ele cumpriu todos os ritos como judeu e morreu, ou desencarnou, judeu. Isso aí é conhecido, nós sabemos. Ele diz, eu não vim derrubar as leis, mas cumpri-las. E cumpriu tanto no campo material quanto no campo divino. Seguiu os preceitos judeus necessários ao cumprimento da lei na época. A César o que é de César. Não é para pagar imposto? Então tem que pagar. A gente vai brigar no outro campo, mas tem que pagar o imposto. A gente também não paga muito feliz, mas a gente tem que cumprir. É nosso dever como cidadão. Lá em Mateus 5,17, Jesus jura fidelidade às palavras judaicas, à Torá. Está lá. Então, ele não se opunha ao estabelecido até então. Então, ele cumpriu tudo que estava exposto lá. A Torá já anunciava a vinda de Jesus. E aí, quando a gente vê A Caminho da Luz, como eu falei, é um livro que eu tenho, essa é uma versão mais atualizada,
que eu tenho como leitura no nosso culto no lar, e é um livro que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é emocionante, ele nos esclarece muita coisa. Ele diz lá no capítulo 1, na Gênese planetária, que rezam as condições, as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, né, nós estamos falando do nosso sistema solar, né, da nossa área de vivência, pelo menos nessa encarnação. Existem, e assim sucessivamente com todos os outros sistemas. Existe uma comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, olha, a Terra nem existia. Jesus já era Jesus. A perfeição que ele tem. Ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta Terra por 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar, e a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à Terra. Quando se decidia a vinda de Jesus. Por quê? Porque eles se reuniram para quê? Né? Jesus seria o governador, a gente usa a expressão governador, né? Esse grande gerente, esse grande mestre do nosso planeta, que governa, que ama, que conduz para tornar toda essa organização, para tornar a Terra habitável. Porque Deus não vai criar um espaço que não tenha um fim útil. E o objetivo da Terra era receber espíritos para encarnarem e reencarnarem quantas vezes fossem necessárias. Então Jesus já era Jesus naquela época. E João 17,5 traz isso para a gente. Ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto a ti, antes que a terra e os céus existissem. Então, antes da terra ser a terra, Jesus já era junto a Deus. Jesus já estava junto com o Pai, construindo esse lindo planeta, né, e assumindo como nosso mestre, nosso modelo e guia, nosso grande amor, de olhar sereno, compassivo, esse que mexe com as nossas melhores emoções, sentimentos, que nos tira da tristeza. Então era tudo um projeto de Jesus e muito bem planejado. Então a vinda de Jesus não foi assim, um dia Deus acordou e falou: Jesus, vai lá, cria lá o planeta Terra. Não, foi organizadíssima a criação desse planeta. Leiam O Caminho da Luz. E a vinda de Jesus foi anunciada desde todos os tempos. Desde todos os tempos. Quando Jesus... aqui estavam espíritos mais primitivos. Quando Jesus esteve à frente dos capelinos, daqueles que foram retirados do seu sistema, o sistema de capela, cabra ou capela, para vir e reencarnar aqui no nosso planeta, porque eles não estavam mais, no momento, acompanhando o planeta deles. Diz Emmanuel que muitos já retornaram logo, né? Eram povos mais avançados, só precisavam fazer alguns pequenos ajustes, outros ainda são encontrados entre nós. Jesus prometeu que nunca os abandonaria. Então, desde o princípio dos tempos, foram enviados para cá espíritos eleitos pelo Mestre, que fazia parte do grupo de trabalhadores de Jesus, para trazerem em nós, manterem em nós a esperança, a fé viva. Então a gente vê a história da humanidade, de tempo em tempo, num país ou no outro, isso na Terra inteira, foram nascendo e encarnando espíritos mais evoluídos que nós, para imprimirem, fazerem o trabalho da aragem da Terra para o semeador que ia chegar, para a Terra estar pronta,
para esse semeador. Então, desde os primórdios, Jesus, em seu pleno amor e sabedoria, já intuía os povos sobre a imortalidade da alma. Desde sempre. E a gente vai ver isso. Jesus escolhe o povo judeu para o conhecimento do Deus único, o monoteísmo. Por isso que ele, na passagem de Mateus 10, ele diz: não vá ter com os gentios, vá antes às ovelhas transviadas da casa de Israel. Por quê? Porque ele sabia que, primeiro, ele teria pouco tempo. Segundo, os discípulos dele não eram pessoas tão capacitadas, tão prontas. Então, nesse pouco tempo, com pessoas não tão capacitadas, para trazer o olhar, imprimir o olhar do reino de Deus, do reino dos céus, teriam que ser um povo que já tivesse mais ou menos pronto. E o judeu era o único povo monoteísta. Os outros povos, eles iam ter que perder tempo de convencer as pessoas da existência de um Deus único. Que podia convencer ou não, porque o convencimento é interno, né? Você lança semente e chega, e muitas das vezes cai num solo árido, não tão propício, né? Mas, naquele momento, precisava-se ganhar tempo e qualidade, porque senão a palavra de Jesus ia ficar perdida. E aí se lançou a palavra no meio dos judeus, por quê? Porque os corações já estavam mais preparados. Eles eram bons? Eram perfeitos? Eram espíritos eleitos? Não. Eles já acreditavam no Deus único, né? Então, para apresentar ao mundo o reino dos céus, teria que ser um povo com mais esclarecido. Então, o povo judeu estava mais preparado. Não havia tempo, né, para que se desse de uma outra forma. Por quê? Jesus não planejou tudo? Ele não é um professor que chega à sala de aula com tudo já planejadinho, pensando inclusive nas diferenças que ocorrem na sala de aula? Jesus já sabia que outro já estava sendo preparado, que era Paulo, que iria falar para aqueles outros povos politeístas, porque Paulo já veio mais preparado, física e intelectualmente, já tinha diálogo com uma determinada classe social que os outros não alcançariam, sequer seriam escutados. Então é tudo um plano de escolher a pessoa certa para a função certa. Era tudo milenarmente planejado e preparado. Então, na verdade, Jesus nasceu judeu. Os judeus seguem a Torá. A Torá é reencarnacionista. Logo, Jesus é reencarnacionista, né? Jesus é reencarnacionista. Porque se Jesus não fosse reencarnacionista, como a Joana de Andes coloca nesse texto, toda a sua mensagem seria fragmentária. Não teria conexão, não teria liga, não colava, né? Essa não cola, né? Como diz a expressão coloquial. Não ia colar, não teria por suporte, não seria justa, né? Impediria o infrator de uma oportunidade educativa ou reeducativa, de corrigir o seu feito equivocado e fazer de uma forma mais correta, né? Então a gente fica pensando, como ensinar, né, amor para as pessoas? Ama o seu próximo, ama os seus inimigos, uma vida só. Como é que a gente vai amar se Deus, poxa, deu tudo para aquela pessoa e não me deu nada? Então, esse olhar diferenciado que Jesus trouxe, ele falou para que amássemos o próximo, porque se hoje o próximo estava fazendo aquele delito e nós não, conhecedores das sucessivas vidas, nós poderíamos ter feito uma vida pregressa, ou ter feito coisas até piores. Então ama, não aponta o dedo, né? Não levantemos culpa, não culpabilizemos ninguém, porque Jesus não fez esse momento nenhum. Em nenhum momento ele separou pessoas, né? Em nenhum momento. Então, Joana de Anjos continua dizendo, o amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, como eu falei, teria caráter transitório. A palavra de Jesus já teria passado e não ia ficar. Não ia ser eternizada, porque, como eu falei, não teria liga, não teria lógica. Você ser obrigada a amar, vivendo nas condições diferentes, humilhantes que se vive, é torturante, né? É torturante. Seria, na verdade, uma seleção de felizes e infelizes, né? De eleitos e felizes, infelizes e desditosos. Como? Deus criou a pessoa e fala assim, olha, você vai ser infeliz. E se pensava assim na antiguidade, que as pessoas nasciam
por desejo do destino, de Deus, que nome que se desse, eles nasciam fadados à felicidade ou à infelicidade. Sócrates, que levantou a bandeira de que a felicidade é uma conquista íntima. Agora, ela só pode ser uma conquista íntima se nós tivermos tempo de elaborarmos as dificuldades pelas quais passamos e conseguir compreender felicidade mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades. Então, embora Jesus não tenha vindo com a missão de explicar, Jesus não veio para trazer a reencarnação para a gente. Ele veio para a gente para nos ensinar o reino dos céus através do amor. Então, o reino dos céus está dentro da gente, né? Porque se a gente tem que amar, a gente tem que se melhorar, que ter o Deus dentro da gente é só através do amor. Mas mesmo assim, mesmo Jesus não tendo como essa missão a reencarnação, ele trouxe para nós passagens evangélicas lindíssimas, que separam pessoas ou agregam pelas dificuldades das diferentes interpretações, né? Então, na verdade, o judeu ele não discute a Torá. A Torá acredita na reencarnação, ele acredita, segue e cumpre a Torá, né? Então, quando a gente vê perante os doentes, né, a gente consegue compreender que Jesus, quando ele curava os cegos, os paralíticos, aqueles obsidiados, né, e todas as doenças em geral, ele conseguia compreender as causas. O que ele via ali era a consequência de um delito do passado. Mas ele conseguia alcançar as causas e compreender quais pessoas podiam ou não ser curadas. Tanto é que nem todas foram curadas. Nem todas. Quantos de nós, hoje, nesse período de reencarnação, nesse período de pandemia, a gente fica falando de reencarnação, fica habitando o nosso pensamento. Nesse período de pandemia, né, quantos estão doentes? A nossa prece inicial do nosso irmão foi muito bonita, muito tocante. Falava sobre essas pessoas. Estão em hospitais e se devotam orações de diversas matizes religiosas. E uns salvam, outros não. Porque está no processo reencarnatório de cada um, está no plano de vida de cada um. Então Jesus sabia quem podia ou não ser curado. Porque Jesus sabia que a cura teria que ser da alma. Porque, na verdade, o corpo só reflete o que a alma adoece. E tem. E como Jesus não era um espírito doente, ele nunca adoeceu. Nunca. Passava por diferentes processos climáticos, por diferentes processos de alimentação, de tudo, sempre forte e saudável. Sempre forte e saudável. Então, na verdade, Jesus nunca danificou o processo de trabalho dele, a grande missão educativa pela qual ele veio fazer, porque simplesmente ele nunca adoeceu, porque o doente não é o corpo. O corpo, como eu falei, reflete a doença que é da alma, né? Que é da alma. Então, lá em Velho Testamento, eu vou me adiantar porque o horário está um pouco avançado. Isaías, né, que é considerado um médium de Deus, que é um intermediário entre os dois planos, trouxe de Deus a seguinte afirmativa: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Então já anunciava Isaías, lá no Velho Testamento, a vinda de Jesus. Malaquias, também intermediário de Deus: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, olha só, lembra que eu falei que Jesus prometeu a todos aqueles que necessitavam do planeta Terra, à época dos capelinos, que nunca os abandonaria? Que enviaria de tempo em tempo emissários, missionários, profetas para manter viva a chama da fé e da presença dele junto a nós. Então ele falou: vou mandar vou mandar o profeta Elias. Elias havia vivido mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Como seria enviado para receber Jesus se ele já estava morto?
Tudo bem que tem umas histórias que dizem que algumas pessoas, tipo Matusalém, duraram lá um tempão, mas ninguém ia durar 700 anos para esperar e receber Jesus. Né? Enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, antecipar a vinda do Jesus. Ele só podia vir encarnado, né? Ou reencarnado. Então, Jesus encarna, o verbo se fez carne. E João Batista vem receber Jesus, identificar Jesus como o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro de Deus. Né? Então, a vinda de Jesus, lá na Caminho da Luz, também é colocada. É um plano didático, um plano pedagógico divino, perfeito. Né? Perfeito. João Batista era primo de Jesus, filho de uma prima de Maria, de Isabel, prima de Maria. E Jesus fala de João para a multidão, porque Jesus sabia que João era muito maior do que o povo conseguiu compreender João. E ele diz, e partindo eles, começou Jesus. O que foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que foram ver? Um homem ricamente vestido? Isso se encontra nas casas ricas, não no deserto. O que foram ver então? Um profeta? Sim. Quando foram ver João. Eu vos digo que muito mais que um profeta. Aí Jesus ressalta a grandeza de João. Porque se lá, como Elias, ele já era um profeta, 700 anos, ele era mais que um profeta. Ele era um missionário de Deus, realmente, né? Eis que diante de tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então era esse, o anjo João que vinha para preparar a vinda de Jesus, para receber Jesus, e batizou Jesus, né? Esteve com Jesus. E continua, desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele, porque a Torá e os profetas profetizaram até João. Quer dizer, João parou. Se a Torá previu até João, com o nascimento de João, acabou aquela previsão. Era João e era Jesus, o Messias, esperado desde sempre. Né? E que, se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Mateus 11, 7 a 14. Se é ele o Elias que deveria voltar, está claro que eu só posso voltar via reencarnação. Não tem outro mecanismo, né? Então, na verdade, a Torá fala da vinda de Jesus. E já profetizava a sua vinda e já profetizava o anjo. Né? O anjo que viria preparar o caminho. E reforça que ele era o Elias que deveria voltar. Então, João era a reencarnação de Elias. Fato. Agora, por que essa afirmativa de Jesus não causou estranhamento nos discípulos? Por que a multidão não se levantou, né, se rebelou, não causou nenhum estranhamento? Porque era a crença quase que generalizada na época da reencarnação. Era natural. Era natural. Não se questionava, porque era natural. Já estava intrínseco daquele povo, né? Era natural. Desde os tempos, por exemplo, os hindus falam de metempsicose, que é a vinda em outros corpos. Eles se equivocam porque falam que a gente pode nascer, ou melhor, reencarnar em corpos animalizados. Nós sabemos que não há uma possibilidade dessas, mas desde todos os tempos, as religiões antigas já falavam das idas e vindas, da reencarnação. Então, Jesus afirma ser João esse profeta, né? E ele eleva João frente à multidão, né? João era o mensageiro de Deus, mais que um profeta. Aquele que traz informações de um plano para o outro plano, né? E esse plano nosso é um plano denso, imperfeito, né? Atrasado ainda, muito atrasado. E aí Jesus, para provocar os discípulos, pergunta, então, quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Quer dizer, o que eles falam de mim por aí? O que vocês falam de mim? Aí uns falam João, o Batista, o outro Elias, o outro Jeremias, o outro diz que é algum dos outros profetas. Está lá em Mateus 16, 13 e 14. Todos acreditavam na reencarnação. Porque se todos naturalmente falaram, como crianças, criança quando fala coisa, fala com naturalidade. Porque ele pensa, acredita, sente aquilo, vive aquilo. Eles eram crianças que naturalmente falavam. Eu acho que o senhor, sei lá,
sou Elias, sou Jeremias, sou algum dos outros profetas. Então todos acreditavam. Então, se Jesus poderia ser João, Elias, Jeremias, não seria ressuscitado, ele seria reencarnado, né? Indo e vindo e sendo reconhecido, né? No corpo físico, como todos. Era a crença comum a reencarnação. Era a crença comum a reencarnação, né? Então, na verdade, são várias as passagens. Tem uma passagem de Jesus no Monte Tabor, em que Moisés e Elias se materializam junto a ele, todos veem. Jesus disse: não digas a ninguém essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Aí ressuscita naquela visão, né, daquele momento. E aí pensa, por que dizer que é preciso que Elias venha primeiro? Aí Jesus, para restaurar todas as coisas. Para restaurar todas as coisas. Antes, mas Elias já veio e não o reconheceram. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Para restaurar todas as coisas, antes. Antes não é tempo, antes. Não, é muito pelo contrário. Então, para restaurar todas as coisas, né? Muito pelo contrário. Elias veio, mas não o reconheceram. E mais ainda, fizeram-lhe tudo o que quiseram. Cortaram a cabeça, violência. Violência. Então, quando ele fala isso, os discípulos compreenderam que Jesus se referia a João Batista, novamente ressaltando o que Jesus tinha falado da qualificação, da elevação de João Batista, né? Então, eu fico pensando, na história da humanidade, todas as vezes que alguém se levanta com alguma ideia diferente, com algum conhecimento diferente, que a pessoa se sente ou diminuída, a pessoa não se encanta com aquilo. A pessoa, muito pelo contrário, tende a perseguir, tende a negar, tende a matar. Se elimina uma pessoa porque ela traz alguma coisa nova. Quantas vezes a gente dá uma ideia nova, que pode nem ser tão boa, mas só de ser diferente do que a gente cotidianamente produz, a dificuldade que os demais têm de compreender, e nós também de compreender quando a ideia é alheia, né? Então, são várias as passagens, é difícil a gente aceitar uma ideia nova. Jesus na casa de um fariseu, Jesus falando, está lá em Lucas 11, 49 a 51. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. Então, o que significa? Primeiro, que todos os profetas, aqueles que vieram trazer boas novas, tiveram a vida ceifada de forma violenta, né? Passaram pela perseguição e pela morte. Só que a geração, todas as gerações vão pagar por todas as gerações não, a geração que ocasionou vai pagar por sangue de todos os profetas, do sangue de Abel a Zacarias. Serão pedidos contas a essas gerações. Lógico, você cometeu um delito, você tem que cumprir por ele. É natural. Eu cometi um delito nessa vida, eu tenho que voltar e me recompor perante a minha consciência, a consciência cósmica, e perante o meu semelhante, né? Perante o meu semelhante. Então, vimos na história da humanidade esses profetas serem perseguidos, serem mortos, enfim, né? Passar por todas as sortes de dificuldades pelo fato de ter trazido uma ideia nova. Agora, o que é verdadeiro, planejado, ela vai ficar. Vai ficar. A gente vai refletir ainda sobre Jesus e Nicodemos, né, que Jesus estando com Nicodemos, é importante ressaltar que no Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui também é uma versão nova, o capítulo 4, ele é todo dedicado, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está bem explicado tudo isso, alguma dessas passagens que eu venho apresentando, e essa de Nicodemos está muito clara ali. E de Jesus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo, para entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos pergunta, Nicodemos já tinha uma determinada idade, e é até estranho, porque Nicodemo era reencarnacionista. Ele era um senhor da lei, ele era um conhecedor das leis. E, na verdade,
Enfim, ele perguntou: como posso eu, velho, nascer de novo? Voltar ao útero, voltar ao ventre da minha mãe? Nicodemas não entendeu. Estou falando, não pensou, porque eles eram reencarnacionistas. Mas Jesus falou em reencarnação é para todos. Vos é necessário, vos é nascer de novo. Ele não falou para Nicodemo: Nicodemo, é necessário então que você nasça de novo. Então, vos, a todos, ao coletivo, todos precisam nascer de novo, todos. Tirou-se aquela ideia da água do batismo, né? Mas está bem desmistificado, se vocês quiserem adentrar no capítulo 4 do Evangelho, e ele reforça do corpo, procede o corpo, o que é do espírito é do espírito. Uma outra coisa interessante é o cego de nascença. Os discípulos, para testarem Jesus, também perguntaram: Jesus, mestre, quem errou? Era um cego de nascença. Quem errou? Ele ou os pais dele? Né? Se errou, foi passado. Se ele nasceu com a dificuldade, ele tem que ter errado numa vida anterior, né? Pregressa, né? Em outra vida. E está lá em Êxodo, que a gente paga até a quarta, quinta gerações, até 1000 gerações, né? Então, nós não podemos ser o nosso filho, mas nós podemos ser o nosso neto, o nosso bisneto. Então, hoje nós pagamos pelos débitos do passado. É possível, sim. Não é justo eu pagar pelo que meu avô fez. Um dia eu passo uma dificuldade, eu vou ter que desencarnar para saber que meu avô cometeu o delito, eu estou pagando. Não é justo. Não é justo. A gente não quer pagar por nada de ninguém, não é? Só que não é isso. Que quando a gente passa pelaquela dificuldade, é que nós estamos cumprindo uma dificuldade que nós mesmos ocasionamos. Então, quando nós somos os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, somos nós voltando. Então, eu fui lá, cometi o delito, desencarnei, meu filho casou, teve um filho, né? E eu nasço, eu renasço, eu reencarno num outro momento e cumpro, então, aquela dificuldade pela qual passei. Então, quando a gente vê, né, que a gente estuda tudo isso, a gente compreende que Jesus, toda a filosofia educativa de Jesus, ela era reencarnacionista. Né? Ele era reencarnacionista, porque, na verdade, ele o tempo todo falou: vai, não tornes a pecar. Ele deu a nós a oportunidade, porque nós temos a nossa liberdade de ação. O que nós colhemos é o que nós semeamos. Então, o homem é o construtor da sua própria vida. Se é desdita ou não, se é alegre ou não, vive conforme se construiu no passado. Então fala assim: o que será que eu vou ser na próxima encarnação? O que eu fizer dessa. Quem eu sou hoje? O que eu deixei do passado, eu já deixei escrito meus próximos capítulos, né? Jesus não condenou em nenhum momento a ninguém, ofertava condições de reparação o tempo inteiro. Vai, não tornes a pecar. Porque ele sabia que era justamente o equívoco que fez, ou que foi feito em algum momento, a ocasionado aquela dificuldade pela qual a pessoa estava passando. Então, a reparação, correção, refazimento é a escola da vida. A gente pode se matricular na escola mesmo tendo perdido de ano. Repetiu de ano, são novas condições, né, de cumprir as dívidas pendentes. Então, assim, Jesus a todos amou, sem distinção. Desde sempre, Jesus enviou emissários à Terra, até ele vir, né? E continua enviando espíritos maravilhosos para imprimirem em nós fé, esperança, amor, olhar de confiança para o futuro, felicidade. E a gente encerra, eu vou ler as últimas palavras do texto que me coube na tarde e noite de hoje, para a gente tirar a culpa. Uma vez eu ouvi o Divaldo falar sobre a gente tem que substituir a palavra culpa por responsabilidade. Isso faz uma diferença enorme. A culpa nos imobiliza. Tanto é que em língua de sinais, a palavra culpa, ela é ocasionada assim. Então me dá a sensação sempre que a culpa é aquilo que me prende, que me faz sofrer o tempo todo. E responsabilidade é tomada de atitude para replanejamento e reparação. Então não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras,
depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se ele não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrele-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A que reencarnação que te utilizas é concessão superior, que não pode desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, cuide de nós, nos ampare nesse momento em que elevamos o nosso pensamento a Jesus, a esse mestre tão querido, em agradecimento por essa doutrina tão consoladora, por essas informações que nos chegam, por sermos a terceira revelação, já trazermos em nós o conhecimento das anteriores, que nos capacitam a compreender essa doutrina, a trazê-la para a nossa vida. Então, mestre, nossa gratidão por tudo, aos amigos queridos, aos amigos de caminhada, a esses irmãos fraternos tão queridos, a essa doutrina que nos traz alegria, alegria cristã, essa alegria que nos coloca para cima, que nos irmana, que nos dá as mãos. Portanto, agradecemos, Senhor. E se pudermos pedir, pedimos por aqueles que agora sofrem nos leitos hospitalares, abandonados, em sofrimentos atrozes. Sabemos, Senhor, que o seu amor não desampara ninguém, que todos estamos em amparo, que possamos sentir a sua presença divina, que possamos ouvir a sua voz há 2000 anos nos convidando, dar as mãos a ti e seguir nos seus caminhos como caminho, verdade e vida. Gratos somos, mestre. Gratos somos pela oportunidade. Que a sua paz nos envolva, nos encaminhe aos nossos lares, envolvendo os nossos familiares amados, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos do dia a dia, fazendo, Senhor, desse dia que se encerra, do dia que vai nascer, momentos melhores, mais felizes, mais fraternos. Muito obrigada, Senhor.